Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosane Zimmermann, proprietária desse canal, e vou falar um pouquinho na abertura do vídeo que eu fiz hoje, numa visita técnica ao Galpão Recanto da Tradição. E anexo a esse galpão, onde nós almoçamos, visitamos também o Museu da Uva e do Vinho Primo Slump. Isso em Forqueta, Caxias do Sul. Foi um dia bem agradável, apesar da chuva, mas deu para aproveitar bastante, curtir um pouco da história. O museu, a história é contada pela proprietária do galpão, do Recanto da Tradição. Bom, vou deixar o vídeo para vocês assistirem. Desculpe se não ficou de repente 100%, mas a iluminação de repente não tenha ficado muito boa, mas foi o que deu para gravar junto com outras pessoas, sabe? Não fica igual como a gente tá num espaço sozinho gravando, né? Ter pessoas circulando, conversando, mas vai ser bem interessante. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e acompanhe o vídeo. Objetos, ferramentas para que a evolução, né, da cultura do alimento pudesse ser, né, passado de geração em geração. Então, inicialmente nós temos o pilão, né, eu falei da canjiquinha lá, né? Então, o milho, quando recém-plantado, eles não tinham outras ferramentas ou outros objetos para, né, socar ali o milho, né? Então, o pilão é bem primitivo da época de todos, dos indígenas, que veio com os indígenas também, né? E com a cultura dos imigrantes em si, que todo mundo fez uso do pilão, tá? Ali nos primórdios, né, de 1800 em diante, tá? Então, da cultura do milho também veio a cultura do trigo, tá? Depois, então, na cultura do feijão, nós temos a peneira, né, que era usada, então, para fazer, né, elevar a poeira, para não ficar, né, vocês viram lá a feijoada, né? Tinha todo um preparo lá, antigamente, né? Tudo para manter a qualidade. E, por último, então, vieram as trilhadeiras, né? Que foi da geração ali, o sucesso, né? Quando veio trilhadeira, faltou terra para plantar tanto milho, né? Acho que faltou terra, porque o que foi de lavoura de milho, né? Não foi brincadeira, né? Então, isso vem com a cultura do alimento, né? Que era primordial para os imigrantes. Nesse primeiro módulo, vocês vão vendo aqui as ferramentas mais artesanais usadas, então, por eles, né? De forma manual, todo o processo era manual. Então, as ferramentas que eram necessárias foram sendo criadas com o uso da madeira e com o uso do metal, né? Aqui, então, antes de chegar nessa parte, nós temos a tanuaria. Então, dentro das vinícolas, a tanuaria era muito importante. O ofício do tanoeiro era de fazer a obra de arte, né, para modelar a madeira, né? Isso, então, os barris, os bigunchos, né? E todas as ferramentas usadas para moldar a madeira, a palha, né? O uso do vime, o uso da palha, né? A palha, inicialmente, depois o vime, que foi também, digamos, trabalhado, né? Aqui nós temos os cestos de vime e as de palha também, tá? E por que o empalhamento, então, dos garrafões? Para justamente eles não se chocarem um no outro. Então, o empalhamento dos garrafões servia para justamente eles não... Transportar, para transportar, para eles estarem mais seguros. E para escurecer também isso. Hoje o museu, o ônibus, ele está aqui
porque choveu, meu marido não botou ele para fora, tá? Não é do museu, certo? Mas ele é um museu também, porque ele é antiguinho, né? Esse nosso ônibus, tá? Vocês podem seguir por aqui. Tem bastante coisa. Tá filmando? Depois tu passa pra mim. Geralmente, quando tem turista, a gente tira ele, tá? Sim. Todo espaço lá. Sim. Nossa, que interessante. Aqui nós temos também a parte artesanal do transporte. O transporte dos bigunchos, né? Feito com mulas ou bois, né? Na época, geralmente isso aqui é para boi, né? Tá? Aqui foi uma das primeiras pisadeiras, tá? Para moer a uva e colocá-la num recipiente. No caso aqui, eles chamam de mastela. Uma mastela, né? E aqui, o desenho dela foi, na verdade, elaborado porque tem registro do Antigo Egito, que as pisadeiras também, mais ou menos, tinham esse formato. Então, foi uma situação assim que eles tiveram que ter um conhecimento também para exercer, no caso, a fabricação do vinho, né? Aqui, então, vem toda uma evolução das pisadeiras, tá? Todas elas manuais, né? Todas elas manuais, até a vinda do metal, né? Onde o metal também trouxe uma certa tecnologia, né, para a época. O vinho, depois de sofrer a pisa, tá? Ele vinha sendo prensado. O vinho ele tinha que ser prensado para justamente tirar todo o suco, o mosto, né? Que a gente chama de mosto em italiano, né? O mosto da uva para o vinho ser extraído com as propriedades da uva, né? Quanto mais propriedades da uva no vinho, mais qualidade o vinho, né? Então eles tinham que prensar. Tá? Aqui também uma mastela, prensava e depositava na mastela. Né? Lá era uma antiga pá, né? Para mexer. E você sabe que do vinho, de muita coisa que era extraído do vinho, o que sobrava virava vinagre. Então aqui nós temos as vinagreiras, tá? Também, ó, essa peça aqui é uma peça, assim, histórica mesmo, né? Tá? E por isso, eles têm essa questão ali de abrir e fechar, né? A vinagreira, tanto aquela como essa, né? Onde também saía, por um orifício, né? Saía o líquido que era o líquido, vinho já. tá? Vinagre. Aqui, Vinagre. geralmente, quem tem uma boa memória, os vinagres, tanto os vendidos como os que eram consumidos nas casas, era dentro desses garrafões aqui. E vocês vão dizer, mas tá sujo. Ai, meu Deus, não limparam. Não. Como é que era feito o envasamento aqui? Né? Para que a rolha pudesse ficar fechadinha e não entrar um ar, né? Era cera de abelha. Tá? Era uma cera. Então, inicialmente era cera de abelha, né? Para justamente não... Então, isso aqui para vedar, para ele ficar bem vedadinho, era a cera de abelha. Então, isso aqui é uma peça bem importante para justamente, eu digo, para vocês que é um grupo de meia idade, assim, é bom lembrar do tempo dos avós, né? Mas para os estudantes, é uma aula de história, né? Se torna uma aula de história, tá? Então, depois do vinagre, enfim, aqui vem a parte já do envasamento mesmo, tá? Aqui o envasamento, então, nos garrafões. Aqui tem uma champanheira, tá? Que era para envasar a champanhe no frasco, né? Nós temos alguns garrafões e lá no fundo tem as de champanhe também, tá? E vem a parte do laboratório, né? Que é onde eles, praticamente, eles tornavam o vinho com qualidade, tanto para o consumo, tanto depois para importação, exportação também, né? Então, o vinho tinha que ter uma qualidade. Tirar todas as toxinas, né? Tirar todas as impurezas, né? E tornar o vinho
um paladar mais sofisticado, né? Só ele vira vinagre, né? Então tem todo um trabalho, tá? Muito bom. E nesse outro módulo aqui, nós temos já então o engarrafamento mesmo, né? Onde os vinhos eles eram então colocados rolha, rótulo, tá? Então eles eram rotulados. Aqui nós temos vinhos cheios ainda, tá? Que foi um resgate de algumas cantinas no interior de Caxias, tá? Então nós temos aqui cantinas que eram também ali Nova Milano, cantinas que eram de Caxias e cantinas de Farroupilha. Então por isso que é um museu municipal, porque muitas das coisas foram doadas para o museu, né? Então diversas cantinas estão presentes aqui, não só a cooperativa, né? Aqui é o rótulo da Radiante, Moscato, que era um dos primeiros vinhos da cooperativa aqui de Forqueta, né? Tá? Então, após os garrafões empalhados, vieram então o vidro, né? Em forma então de um vazamento menor, né? Que seria o uso das garrafas. E aqui nós temos então uma serigrafia. O que é uma serigrafia, né? É como se fosse uma copiadora. Todas as caixas, os caixotes que saíam das cantinas, era impresso o nome da marca, né? Então aqui são matrizes usadas para fazer a rotulagem, então, nas caixas. Tá? São abridores de cada. Isso, são abridores, são ferramentas usadas para bater, porque antigamente, agora se usa um de borracha, com a ponta de borracha aqui, para fazer o engarrafamento, para fechar, né? Já antigamente não. Aqui um velho carimbo também, que eles carimbavam os rótulos. E dando sequência, então, nós vamos ir para o outro lado. Pulando uma parte, ele queria mais. Então, né? Essa parte aqui nós pulamos. Se antecipando? Carimbo. Venham para cá. Os barris cheios de vinho, né? Antigamente por carreta, né? Puxada por mulas e cavalos e bois também, né? E muito do vinho produzido aqui na região Caxias, Farroupilha, região da Serra Gaúcha, ia para São Paulo. Ia para São Paulo. Mas iam pelo mar ou pelos rios? Olha, a gente tem, assim, como é que eu vou dizer, conhecimento de qualquer forma. Então, a gente não sabe exatamente como, tá? Mas muita coisa eu sei que falavam que era por o transporte de cavalos ou bois. É. Tá? Depois, se foi usado navio, coisa assim, então foi posterior no porto de Porto Alegre, né? E aí também foi transportado. Tá, e Mas- outra pergunta. Foi, os garrafões de vinho da onde? Da região ou tinham que comprar de outro lugar para envasar? O vinho fazia aqui, mas para envasar? Pois é, eu acho que eu penso que haviam também, na época, pessoas que fabricavam o próprio garrafão. Mas eu não tenho conhecimento de quem fazia isso ou quando. Mas muita coisa veio também de São Paulo, né? São Paulo já era um centro bem mais desenvolvido, mais desenvolvido. Muitas coisas, então, também eles compravam, buscavam lá e traziam aqui, né? Então, aqui já em direção da porta, né? Já o caminho que seguiu o vinho, tá? E aqui eu tenho, então, um acervo familiar, tá? Que é o que a minha sogra, na verdade, ela não me doou, mas eu fiz um negócio com ela e beleza, né? Eu trouxe pra cá. Tá? Então, o seu Orlando Hoffman, que é pai do meu esposo, né? Francisca de Hoffman também, então são primos de quarta geração, foram casados, né? O sobrenome é alemão? Alemão. O meu marido é alemão. Só que ele tem Toledo, Lima
na família, que são a parte portuguesa, né? Toledo é mais espanhol, então ele já tem uma mistura. Então ele não é um alemão. Não é original. Ele é Hoffmann, né? Porque o meu sogro na época, né, agora falecido, né, veio de uma família Hoffmann. Um dos primeiros Hoffmann que não ficou no Vale dos Sinos, não ficou no Vale, Taquari, enfim, e foi para a campanha. Então teve uma divisão ali naquela época de uns ficarem no vale e outros procurarem terras mais altas, né, terras mais planas, né? Eu acho que esses que foram os alemães Hoffmann foram para a pecuária. Então eles não ficaram na lavoura, mas eles pegaram a questão, né, mais da pecuária. Então por isso lá em Lagoa Vermelha, naquela região também tem Hoffmann, né? Que foram procurar os campos, né? Tá? Então eu tenho aqui o que a sogra me deixou, os troféus do meu sogro, que ele foi laçador, onde o meu marido nasceu era campo de rodeio. Então o meu marido veio com essa cultura, né? Aqui o primeiro relógio da família deles. O primeiro instrumento que chegou na casa foi um trompete, né? Isso. E o antigo rádio deles, também da época, né? E algumas loucinhas, algumas coisas que também eu consegui captar da minha sogra. Você vem, sogra? Vem trazer. E aqui, o meu marido conta a história. Ele é o último filho de 10 irmãos, tá? Então aqui, esse bercinho aqui conta 70 anos. Porque ele foi o último. E a minha cunhada, agora com 70, foi também nascida aqui. Era um quarto, né? Olha, é um quartinho e o bercinho, né? Então, nasceram e toda uma geração passou pelo bercinho. E ele tem uma tecnologia, que é o balanço. Eu achava que estava quebrado. E o meu marido disse, não. A minha mãe colocava a mão e fazia assim, ó. Aí eu... Aí pronto, né? Aí eu aprendi, né? Essa aí tá quase que nem esse pinhão lá da mulher que joga embaixo da árvore. E o pelego também, que na época onde ele nasceu, eles criavam ovelhas, tá? Então, além da pecuária, que seria do gado, né? Eles tinham também ovinos, né? Que eles tiravam depois a lã, né? Enfim, tá? Então, muitos dos colchões aqui na região eram usados palha. O neném ali no pelego mesmo. Isso. E depois com o forrinho, né? Com algumas coisas, né? Para não passar frio. Aqui a gente costumava usar a palha, né? Que eram os colchões de palha. Lá eles faziam a mesma forma, só que em vez de colocar palha, eles colocavam a lã de ovelha. E os primeiros edredons que eles faziam também eram todos de lã de ovelha. Tanto é que os ponchos, né, veio dessa questão mais lá, né? Sim. É isso aí. Muito legal. E eu convido vocês, já que vocês estão aqui, né, vocês vão passar assinando, né, que tem o livro ali, ó, que vocês vão abrir a página de hoje, né? Tem a página ali com a data. Vocês vão deixar a assinatura de vocês, tá? E a cidade, né? Isso aqui era um mezanino na cooperativa que nós usávamos pelo escrivão. Justamente porque vocês estão aqui escrevendo, né? Era o apoio dos escrivãos. Muito legal. Mas o céu se quentinho. Deve ser. Não, claro. E esses bancos de onde que é? Esses bancos são do ônibus. Por quê? Porque o meu marido tem banda, né? Quando ele sai para tocar fora. E ônibus de banda não pode ter assento. Ele só tem 8, que é para o número de músicos. Né? Então o ônibus ele é todo aberto e nós temos 3 camas dentro do ônibus. Né? Então quando ele sai, geralmente ele vai para a Casa Ferreira, e a gente tem um sítio lá. Então lá ele toca, né, nas fazendinhas, nos lugares, né, naqueles fundos de campo. Né? Então ele vai lá nos amigos, a família, eu, né, vou de
chaveirinho junto sempre, né? E aí tem o espaço das camas também. E essa peça aqui é de quê? Essa aqui era é a parte onde faz aqui o fechamento do barril ou da pipa. Então, aqui do barril teria que ser um outro menor. Esse aqui já é de uma pipa. Aí eles, né, abriam para fazer a retirada do vinho. Muito bom. Bem organizado, muito bonito. É tudo em móveis. E agora vocês vão me seguir. Quem já assinou vai me seguindo. Eu assinei. Vocês viram que tem uma mesa lá, nós vamos fazer o brinde. Eu igual, mano. Eu igual. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o vinho suave. Não vou pegar lá. Ai, é o Tosca. Em vez de ligar a lâmpada antes. Daí um sozinho consegue afiar. E se tu tá ali com a mão, daí tem que estar em pedaço. Isso aqui é um passa coisa de veneno? Ia. Já sei um pouquinho. Ah, isso é... Também plana. É plano, mas tem outro nome. Mostrar aqui. Olha o tamanho disso. Também para passar veneno? Bombei ali para eu ver como funciona. Que bom, parabéns. Meus dois também, né? E esse aqui também é um... Não, isso também é pra... Ah, ou bombear água, né? Não, mas esse aqui é para passar veneno. Ele pegou o dedinho, não? O mais sério pegou o dedo. Ah, é? Então vamos ver o outro lado. Mãe, Caputinho, papai, consertar? Ele falou assim, você não pediu mesmo pra consertar, mas eu já também. Já pode pegando cada um uma pecinha. Esses garrafões aqui, quanto mais tortos, mais antigos são. Esses que saem tortos é porque eles eram formados no assopro. Eles eram assoprados para abrir o vidro. Era no assopro, não era no... Hoje é em máquina, né, que faz. Eu tenho uma coleção em casa. Pega as taças, vamos brincar. Mas só para pegar o copo para fazer. Não passando. Vem. Saúde!